Olá, tudo bem? Como vai você que me assiste? Meu nome é Vitor. Estou gravando alguns vídeos para expor, o que eu tenho aprendido com os comentários de Martin Lloyd Jones à carta do Epístolo Paulo aos Romanos. Eu estou utilizando esse material para ministrar a escola bíblica dominical da minha igreja e decidi então gravar os vídeos com a exposição das aulas que eu tenho preparado, Na última, me perdoe o amadorismo, não estou acostumado a gravar vídeos, esse é o segundo que eu gravo e não tenho equipamento profissional, estou usando apenas um celular e à medida que isso for se desenvolvendo, se é que será desenvolvido mesmo, eu posso ir melhorando aí as condições de gravação. Mas enfim, estou então dando aqui, colocando nos vídeos a mesma aula que eu tenho dado na minha igreja, tá certo? Esse é o segundo vídeo. No primeiro vídeo, nós fizemos algumas considerações gerais que são importantes antes da gente entrar nos versículos bíblicos propriamente dito, Falamos ali sobre a importância da Epístola de Paulo aos Romanos, qual foi a importância dela ao longo da história. Tratamos ali de pessoas que foram alcançadas por essa epístola, como Martinho Lutero, Santo Agostinho, John Wesley e outras figuras que foram muito importantes ao longo da igreja, Falamos sobre o apóstolo Paulo, que é o autor da carta, Antes da gente falar do conteúdo da carta, a gente tratou um pouco de quem foi Paulo, porque a primeira palavra que aparece na epístola é Romanos, capítulo 1, versículo 1, Paulo. Falamos sobre Paulo, a sua vida, a sua formação educacional, que ele foi versado na tradição judaica e também na tradição grega, na filosofia grega, como que isso lhe capacitou a cumprir as duas principais missões que Deus tinha para ele, A primeira delas, proteger a fé cristã que se iniciava do judaísmo tradicional que perseguia a igreja. Então Paulo, como era versado na tradição judaica, pôde ali contra-argumentar com os mestres judeus e pôde defender a fé cristã, demonstrando como que, na verdade, os ensinamentos de Jesus estavam em total harmonia com a lei mosaica, os profetas, Davi, enfim, todo o Antigo Testamento. E a segunda missão de Paulo, que foi ser apóstolo dos gentios, ou seja, ministrar o evangelho aos gentios. E o fato dele ter sido instruído em toda a filosofia grega, nos poetas, nos filósofos, enfim, ele tinha conhecimento da maneira como aquele povo raciocinava, das premissas a partir das quais eles partiam para pensar a sua vida, para tomar as suas decisões. E isso foi muito importante, é muito importante, a gente sabe, quando você quer evangelizar alguém, enfim, para que você possa estabelecer contato com alguma pessoa, você tem que entender o universo dela, caso contrário a comunicação fica muito prejudicada. E então a gente pode ver que em todo o tempo Deus estava preparando Paulo para essas duas missões que foram muito importantes para a igreja, tá certo? Então esse foi o objeto da nossa primeira aula e hoje nós vamos dar continuidade, tá certo? Então, agora nós estudamos sobre Paulo na primeira aula e hoje nós vamos falar um pouquinho no início sobre os destinatários da carta de Paulo aos Romanos. No princípio, no primeiro momento, para você que está assistindo, pode ficar parecendo que as considerações que eu vou fazer são um pouco inúteis, um pouco de encheção de linguiça, mas depois nós vamos descobrir que não é. Novamente, vamos saber que é importante a gente se ater às considerações gerais, porque senão a gente perde em profundidade, a gente perde em revelação, e não é isso que nós queremos, tá certo? Bom, em primeiro lugar, Romanos capítulo 1, versículo 7 diz: A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então a carta de Paulo foi destinada a todos os que estavam em Roma, a igreja em Roma. E quais eram essas pessoas, A gente pode ler versículo 28, do versículo 28 ao 32 do capítulo 1, dá uma descrição ali sobre esse tipo de pessoa. Olha o que está escrito. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade,
prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, abre parêntese, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, fecham parênteses, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem, né? Então, Paulo estava escrevendo para pessoas que vieram, que tinham esse perfil no passado. Se identificou aí? Porque eu me identifiquei, né? Afinal de contas, tenho certeza que eu e você éramos e talvez ainda incorramos em algum desses pecados, em alguma dessas características, né? E se você não se encontrou em nenhum delas, apesar de Paulo não ter escrito, eu tenho certeza que os hipócritas também estavam inclusos. Então, era esse tipo de perfil, era desse tipo de vida que essas pessoas viviam, né? Gente, como eu e você, pecadores que já fizeram coisas das quais se envergonha, que preferem que ninguém tome conhecimento, né? E, se possível for, quer deixar isso escondido até o túmulo. Então, mas Romanos capítulo 1, versículo 16 também diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, essas pessoas para quem Paulo escreve, pessoas que antes estavam afundadas no pecado, foram encontradas pelo evangelho de Cristo, do qual Paulo não se envergonha, porque é o poder de Deus para a salvação, tá certo? E outra coisa que é importante a gente saber também é acerca da fundação da Igreja de Roma, né? A Igreja de Roma não foi fundada por Paulo, tá bom? Isso aqui é conhecimento, irmãos, assim, né? Teológico, a gente pode dizer que são coisas que, num primeiro momento, por mais que não pareça importante, em algum momento essas informações podem fazer diferença numa decisão que você vai tomar na sua vida. E quando se trata de palavra de Deus, de Bíblia, o máximo de informação que a gente tenha, quanto mais, melhor, tá certo? Nunca vai ser informação demais, nunca vai ser entendimento demais. É claro, se você usar sempre para o propósito certo, sempre para edificação, para santificação, nunca para soberba, nunca para qualquer tipo que não tenha sido o objetivo de Cristo, tá certo? Então, Paulo provavelmente não foi fundada, a Igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Primeiro, ele mesmo disse que nunca tinha estado lá. Romanos capítulo 1, do versículo 8 ao 13, olha o que diz. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, abre parênteses, mas até agora tenho sido impedido, fecha parênteses, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ele mesmo está dizendo que Deus é testemunha de que incessantemente ele faz menção da igreja em Roma e do desejo dele de estar com aquelas pessoas. Então Paulo nunca tinha estado em Roma, ele não poderia ter fundado essa igreja. Era um desejo profundo do coração dele poder estar lá, mas por alguma razão ele estava sendo impedido, né? Uma outra razão que nos faz crer que Paulo não foi o fundador da igreja em Roma é que essa carta, de acordo com os cálculos, ela foi escrita em 58 depois de Cristo. E se nós estudarmos Atos 20, que retrata a terceira viagem missionária de Paulo, e Romanos capítulo 16, que é o último capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos, quando ele faz algumas saudações, nós vamos ver que ele menciona as mesmas pessoas que estariam com ele na terceira viagem missionária e quando ele escreveu essa carta. Ou seja, provavelmente Paulo escreveu a carta aos Romanos quando ele estava na sua terceira viagem missionária. Então Paulo não estava lá para fundar essa igreja, tá certo? Ele estava fazendo uma viagem missionária e, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ele escreveu essa carta. Mas ele não foi o fundador, ele não estava lá, né? O nome das pessoas que estavam com ele nesse momento nos faz crer com muita convicção
de que ele escreveu essa carta enquanto ele estava na sua terceira viagem missionária, tá certo? A igreja de Roma também não foi fundada pelo apóstolo Pedro. Também temos duas razões para crer nisso. Primeiro, na sua carta, Paulo não faz uma referência sequer ao apóstolo Pedro, né? Então, se Pedro tivesse fundado essa igreja, estivesse pastoreando e cuidando dessa igreja, seria muito mais que natural que Paulo fizesse alguma menção do apóstolo Pedro na sua carta, né? Que seja: irmãos, perseverai na doutrina já ensinada pelo apóstolo Pedro, ou então saudações a Pedro, meu irmão no apostolado, algo do gênero. Mas Paulo não menciona o apóstolo Pedro. Então, provavelmente, Pedro também não foi o fundador da igreja. Uma outra razão para nós crermos que Pedro não fundou a igreja de Roma é Romanos capítulo 15, versículo 20, que diz o seguinte: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então Paulo declara que não era do seu estilo, não era do seu feitio se dirigir à igreja que já estava sendo pastoreada por um outro apóstolo, que já estava sendo cuidada por um outro apóstolo. Ele fala: me esforcei para anunciar o evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então não era do estilo de Paulo, não era, digamos assim, o seu modus operandi se dirigir a igrejas que já estivessem sendo pastoreadas por um apóstolo. E como Paulo se dirige de fato à igreja de Roma, provavelmente Pedro também não havia fundado essa igreja, tá certo? Então, provavelmente a igreja também não foi fundada por nenhum outro apóstolo, pelas razões que nós já discorremos aqui, né? Paulo teria mencionado algum dos outros apóstolos, caso algum deles tivesse fundado essa igreja e estivesse cuidando dela. Então, afinal de contas, como que surgiu a igreja de Roma? Provavelmente o evangelho chegou lá através daqueles forasteiros romanos que presenciaram o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. A gente sabe, se formos estudar lá Atos capítulo 2, que no dia de Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, fez um discurso inflamado, cheio do poder de Deus, a partir do qual milhares de pessoas se converteram, milhares de pessoas foram salvas, né? O Espírito Santo entrou no coração daquelas pessoas através do discurso do apóstolo Pedro, muitos se converteram. E Atos 2 registra que havia forasteiros romanos, né? Prosélitos de Roma que estavam lá, judeus que estavam lá em Roma, judeus romanos que estavam lá, né, no momento que Pedro faz esse discurso. Além disso, Roma era a capital do Império Romano. Então, uma cidade pela qual passavam diversos viajantes, sei lá, pessoas que migravam para Roma para tentar ganhar vida em busca de emprego, de melhores condições. Então, pessoas que ouviram o evangelho, inclusive essas pessoas que presenciaram o discurso de Pedro, provavelmente migraram, passaram por Roma e o evangelho chegou até lá por pessoas como eu e você. Pessoas, homens comedores de arroz e feijão, nesse caso nenhum apóstolo, mas pessoas que foram alcançadas pelo evangelho e que na sua simplicidade transmitiram o poder de Deus que receberam no seu espírito, e dessa maneira essa igreja começou a germinar, começou a crescer, tá certo? E qual era o tipo de pessoa que compunha a igreja em Roma, né? Se nós lermos lá Romanos capítulo 16, nós vamos ver que tem pessoa de tudo quanto é jeito. Quando Paulo vai saudar e se despedir das pessoas, a gente vê que tem judeus, tem gentios, tem gente livre, tem escravo. A gente sabe que tem escravo porque quando a Bíblia se refere aos da família de fulano, né? Manda um abraço aí para os da família de João. Os da família de João são os escravos da casa de João, né? A gente sabe que era uma cultura da época, a escravidão era uma coisa normal, e aquela igreja tinha, sim, escravos, né? Que na igreja ali eram tratados todos como iguais, mas eram escravos, tá certo? E até parentes de Paulo. Se a gente ler lá Romanos 16, nós vamos ver Paulo saudando alguns de seus parentes, tá certo? E a última observação geral, digamos assim, teórica, para a gente fazer a respeito desta igreja, antes da gente voltar lá para o conteúdo da carta e a parte prática, que é mais interessante, digamos assim, é a gente observar o conceito neotestamentário de igreja que nós possamos aprender, né? Então, Paulo escreve a todos os que estáis em Roma, a igreja em Roma. Então, se nós formos estudar não só a epístola de Paulo aos Romanos, mas aos Efésios, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, nós vamos ver que Paulo sempre saúda a igreja que está naquele local. O que isso significa? O que há de relevante nisso? É que nós podemos aprender, em primeiro lugar, que a igreja de Cristo é uma só. É a igreja de Cristo
que, por uma questão geográfica, está em Roma. É a Igreja de Cristo que, por uma questão geográfica, está em Éfeso, tá certo? Então aqui nós temos que resgatar aquele conceito de que a igreja é uma, nós somos um em Cristo, né? Vivemos atualmente num tempo em que tem igreja no mundo inteiro, de várias denominações, com várias placas, com características e cultura própria, mas nós não podemos perder de vista de que a Igreja de Cristo é uma só, tá certo? Temos que aprender a separar, digamos aí, as diferenças culturais que, entre aspas, podem vir a nos dividir e resgatar a unidade que existe na igreja no coração, no Espírito de Cristo. Isso é muito importante. A gente pode deixar isso passar e começar a alimentar divisão, começar a alimentar discriminação, preconceito dentro da igreja. E isso não é o que a igreja primitiva vivia, não é isso que o apóstolo Paulo vivia. A gente vê que a mente daquelas pessoas, dos apóstolos, tinham a ideia da igreja em algum lugar, mas é apenas uma igreja, tá certo? Bom, e por qual motivo Paulo escreveu a igreja em Roma? Por que Paulo decidiu escrever essa igreja? Nós temos que refletir sobre isso, né? Romanos capítulo 1, versículo 11. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Então o objetivo de Paulo, quando escreveu aos Romanos, era fortalecê-los. Por alguma razão que nós vamos ver agora, Paulo sentiu em seu espírito a necessidade de fortalecer os irmãos na fé. Por que essa necessidade? Por que havia uma necessidade de fortalecê-los? Será que eles estavam fracos? Havia alguma ameaça à fé deles? Afinal de contas, eles já não tinham sido alcançados pelo Evangelho, já não eram pessoas salvas, já não eram pessoas que tinham abandonado aquela vida pecaminosa que nós lemos lá atrás? Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Quer dizer, irmãos, a igreja tinha acabado de começar, o evangelho tinha acabado de começar a ser disseminado, a ser propagado, e já havia no meio da igreja aqueles que serviam aos seus próprios apetites e que causavam divisão, ensino falso, contaminação e impediam que a igreja estivesse saudável. Essa é a necessidade que nós temos de sermos fortalecidos no evangelho. É o fato de que existem pessoas em nosso meio, existem autoridades, existem ovelhas, ou pelo menos fantasiados de ovelha, ou autoridades fantasiadas de autoridade, que fazem nada mais, nada menos do que usar o evangelho, a palavra, as igrejas, para alimentar os seus próprios apetites. Então pessoas como eu e você, que creem em Jesus, né, que cultuam ao nosso Senhor Jesus, que o adoram, que o receberam como Senhor e Salvador, podem estar em perigo. Porque pessoas que falam bem, com vãs filosofias, com uma boa oratória, podem nos conduzir ao erro, podem nos conduzir ao pecado, ao engano, à destruição, caso eu e você não estejamos fortalecidos na fé. Então nós temos que conhecer o Evangelho, nós temos que estar não somente salvos, mas fortalecidos. Essa foi a necessidade que Paulo viu e por essa razão ele decidiu escrever essa carta aos Romanos, tá bom? Então esse problema é muito atual, tá bom? Não pensa que é uma coisa da época, não, é uma coisa muito atual. Então a gente tem que saber não somente em quem cremos, que é no Senhor Jesus, mas no que cremos. Qual que é a doutrina da palavra de Deus a respeito de salvação? O que o Evangelho ensina a respeito de santificação? O que ensina a respeito da fé, da oração, do Espírito Santo, do poder de Deus, de sabedoria, da igreja, da organização da igreja? Né? Tudo isso que nós temos, nós precisamos saber. Se a gente pegar e começar a olhar para a história da igreja, nós vamos ver mártires que morreram, não somente por Jesus Cristo, mas morreram por causa das verdades do Evangelho. Houve quem morresse porque não negou o fato de que a Bíblia ensina de que nós somos salvos pela fé e pela fé somente. Você pensa, poxa, mas eu vivo no século 21, meu país é livre, eu não sofro perseguição nem nada disso. Graças a Deus e talvez graças a mártires, as pessoas cheias do Espírito Santo, que se recusaram a negar a doutrina verdadeira, o que de fato a palavra de Deus ensina. Caso contrário, eu e você poderíamos estar vivendo numa igreja
em que se ensina coisas erradas, em que nós seríamos levados a crer que não somos salvos pela fé, que nós devemos realizar grandes feitos, que nós devemos realizar, grandes tarefas, de que homens comuns que não sejam dotados de uma capacidade extrema, mulheres em sua pequeneza não poderiam ser salvas. Entende o motivo pelo qual nós precisamos saber não somente em quem cremos, mas no que cremos. Caso contrário, você corre perigo e talvez você descubra isso tarde demais, tá certo? Bom, então, estudado as pessoas para quem a carta foi escrita, a razão pela qual Paulo escreveu, qual que era o objetivo, qual foi, digamos assim, a necessidade que ele viu para escrever a carta, vamos começar finalmente a falar sobre a Epístola de Paulo aos Romanos propriamente dita. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, já falamos sobre ele, né? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui é importante a gente relembrar, como eu já disse na aula de hoje, que Paulo não fundou a igreja de Roma. Ele nunca tinha visto essas pessoas, ele nunca as tinha visto pessoalmente. Então, pelo menos a maioria delas. Então a primeira coisa que Paulo faz é se apresentar. Ele faz uma apresentação de si mesmo. Quem vos escreve? Paulo, servo de Cristo Jesus. E é interessante a gente observar a maneira como ele se apresenta. Servo de Jesus Cristo. A palavra, na verdade, no grego correta é escravo, não é nem servo. Então a primeira coisa que a gente observa é que Paulo, quando ele vai se identificar, quando ele quer se descrever, a primeira coisa que ele pensa é servo de Jesus Cristo. Quando ele pensa em si mesmo, quando ele pensa, preciso me apresentar, preciso mostrar às pessoas quem eu sou, a primeira coisa que lhe vem à mente é que ele é um servo de Jesus Cristo. E a gente vai observar que Paulo, em todas as suas cartas, ele fala de Jesus incessantemente, o tempo todo, e principalmente de Jesus o Cristo, ou seja, o fato de que Jesus Cristo, que esteve entre eles, foi crucificado e ressuscitou, é o Messias, é o caminho para a redenção humana, tá certo? Na carta aos Coríntios, ele afirma que ele estava determinado a não saber coisa nenhuma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo, como nós vimos na aula passada, que era um homem de altíssima capacidade, versado em toda a filosofia grega, versado na tradição judaica, nascido em Tarso, cidade que era um polo cultural, tinha um conhecimento absurdo sobre várias áreas da ciência, com certeza muito mais do que eu tenho, de que muitos outros que estão vendo esse vídeo têm. Disse que estava determinado a não saber nada a não ser Cristo e Cristo crucificado. Era a coisa que pulsava no coração dele, né? Ele não consegue deixar de mencionar Cristo. Na Epístola de Paulo aos Efésios, nos primeiros 14 versos, ele faz 15 referências a Jesus Cristo, né? Dos 14 primeiros versos que são escritos na carta de Paulo aos Efésios, ele fala 15 vezes sobre Jesus Cristo, né? E a reflexão que se coloca para nós neste momento é: eu sou assim? Quando eu penso em mim mesmo, eu penso logo em um servo de Cristo? A primeira conexão que vem na minha mente quando eu vou me apresentar, quando eu penso em quem eu sou, na minha identidade, é de servo de Jesus Cristo? Ou você logo pensa na sua profissão, você logo pensa, nas suas propriedades, nos seus bens materiais, nos seus sonhos, nos seus relacionamentos familiares? Quando alguém te pergunta quem é você, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça, né? Ou ainda que você pense cristão, você pensa isso como um título religioso, ou do fundo do seu coração, como parece que Paulo fazia, lhe vem logo a sua condição de servo de Jesus Cristo. Essa é uma reflexão que nós devemos fazer, né? Porque não deveria ser uma característica particular do apóstolo Paulo, mas de todos os cristãos. Quanto mais nós crescemos em graça, menos nós falamos de nós mesmos e mais nós falamos de Cristo, conforme Paulo fazia, né? E o que Paulo quis dizer com essa expressão servo de Cristo, né? Primeiro, no sentido geral, o que Paulo estava querendo dizer, ele estava apenas se identificando como um cristão normal, né? Sou um cristão. Por quê? Porque todo cristão é um servo de Cristo. Vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço.
Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, né? E aqui fica muito claro o conceito de redenção, porque aqui o apóstolo Paulo ele relata que foi a partir do precioso sangue de Cristo que nós fomos comprados. Houve um resgate, uma compra. É como se eu e você estivéssemos no mercado das trevas de Satanás cativo, fôssemos servos do pecado, estivéssemos aprisionados pelo senhor do pecado, que é Satanás, e nós fomos comprados por um outro senhor. A que preço? O preço do seu sangue. O preço que foi pago foi o precioso sangue de Jesus Cristo. Foi com esse preço que nós fomos resgatados, que nós fomos redimidos e fomos libertos do cativeiro. De forma que não haveria outra maneira de sermos libertos. Então Paulo estava dizendo que ele era um cristão normal, que antigamente ele foi também cativo, né, do pecado, ele esteve lá preso no cativeiro, servo do pecado, mas ele foi comprado pelo precioso sangue de Cristo, tá certo? Olha o que 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 fala. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, se alguém se escandaliza com o fato de que Paulo disse que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque nem o nosso corpo é nosso, é santuário do Espírito Santo, tá certo? Então olha o que Paulo está dizendo. Se você, né, se julga dono de si mesmo, se você se julga, julga que... Porque assim, quando nós pensamos que nós temos direito a alguma coisa, a primeira coisa que nós temos direito é a dispor do nosso próprio corpo, a fazer com o nosso próprio corpo o que nós bem entendemos. Se alguém quiser nos privar dos nossos bens materiais por alguma razão política, sei lá, né, por atender o necessitado, então aumenta a tributação, ou então você deve dividir o que você tem com a sua esposa, se você tinha bens antes do casamento, ou os conceitos de herança, que a sua propriedade, as suas propriedades materiais são transmitidas quando você morre aos seus herdeiros, né? A gente pode até aceitar que esse direito à propriedade seja de alguma maneira alterado. Mas uma coisa que nós não admitimos é a disposição sobre o nosso corpo. Nós pensamos que o nosso corpo é nosso e ninguém pode mudar isso. Mas o fato é que o apóstolo Paulo está dizendo, olha o que ele disse, eu vou ler novamente. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E novamente, olha o que Pedro diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então nós temos aqui não somente o apóstolo Paulo, mas também o apóstolo Pedro, reforçando a ideia, a doutrina de que nós somos servos sim, porque nós fomos comprados. Cristo nos comprou, e se Ele nos comprou, nós somos os seus servos e Ele é o nosso Senhor. Então não se escandalize disso, né? A gente precisa entender que é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, né? Temos que aceitar a palavra, se é que nós cremos nela, e obedecermos. Então Pedro confirma o ensino de Paulo, né? E devemos abandonar a ideia de que muitos têm, de que primeiro Cristo é o nosso Salvador e depois ele se torna o nosso Senhor. Deixa eu desenvolver melhor essa ideia. O que significa? Muitas vezes, quando nós aceitamos Jesus Cristo, né, o pastor faz lá o apelo, ou sei lá, não importa a condição, a circunstância na qual você aceitou o Senhor Jesus, mas você aceita Ele, você olha para dentro de si e você reconhece que você é um pecador, que você é servo do pecado e que não tem outro caminho para que você seja salvo do juízo divino, a não ser pelo sangue de Jesus. E aí você o recebe como seu Salvador. Mas as pessoas não querem receber a Jesus Cristo como seu Senhor. As pessoas não conseguem aceitar a ideia de que nós devemos obediência a Cristo. Nós devemos obediência ao seu mandamento e que Ele é o nosso Senhor. As pessoas querem recebê-lo como Salvador e dizer que, digamos assim, ao longo do tempo, paulatinamente, eu vou receber Jesus Cristo como meu Senhor. Eu vou começar a obedecer Ele daqui a um tempo, mas por enquanto eu vou continuar na prostituição, por enquanto eu vou continuar abusando do pobre, eu vou ser avarento ainda durante alguns anos, eu vou continuar fazendo um pouco de fofoca, afinal de contas,
Eu recebi Cristo como meu Salvador, mas ainda não como meu Senhor. Então eu não acato as ordens dele diretamente. Mas isso não existe. Por quê? Porque essa é a doutrina. Essa é a doutrina do Novo Testamento. É isso que o Evangelho, é isso que os apóstolos ensinaram. Eu li para vocês. O entendimento, o ensinamento correto é: eu e você éramos cativos do pecado. Estávamos aprisionados pelo pecado. E nós fomos comprados. No mesmo momento em que fomos comprados para a salvação, saímos da servidão ao pecado e entramos na servidão a Cristo. Passamos a ser os escravos de Cristo. Então, se você não o recebe como Senhor, significa que, na verdade, ele nunca foi o Salvador. Talvez você ainda esteja cativo e você não sabe disso. Não existe ser 100% livre. Ou melhor, existe, mas essa liberdade se opera quando nós servimos a Cristo, e isso é objeto de outro estudo, não é o momento. Aqui nós estamos falando sobre ser servos de Cristo, tá certo? Agora, existe uma outra dimensão que na verdade é a mais profunda. Se você ficou incomodado talvez com o que eu falei, o que eu vou dizer agora vai abrir o seu entendimento um pouco mais. É claro que não é só isso, nós não podemos ensinar só uma dimensão de ser servo de Cristo, senão o ensino fica incompleto e na verdade e não é a verdade. Nós precisamos entender tudo. Agora vamos ver o que de fato Paulo estava dizendo quando ele disse que ele era um servo de Jesus Cristo. Por que ele se identifica logo num primeiro momento como servo de Jesus Cristo? Olha o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Vou ler de novo que minha leitura ficou péssima aqui. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aqui eu quero dar ênfase a essa primeira parte, porque o amor de Cristo nos constrange. Então, Paulo é servo de Cristo e todos nós devemos ser, porque na verdade nós somos constrangidos pelo infinito amor de Deus. A gente recebe a revelação em nosso espírito que o amor de Deus ele é tão grande, tão profundo, tão imensurável, que nós nos tornamos constrangidos a servi-lo. É como se disséssemos: de fato, eu fui comprado pelo sangue de Cristo, saí do meu cativeiro do pecado e agora sou servo de um outro Senhor, mas a verdade é que eu estou feliz em ser servo desse Senhor. Eu sou um servo voluntário. Se ele abrisse a porta e dissesse: vai embora, eu te torno livre, eu o abraçaria e diria para ele: não, meu Senhor, eu quero ser teu servo, eu quero te servir. O teu amor me constrange a ser teu servo, né? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, e se isso não aconteceu, eu oro para que aconteça nesse momento com o toque do Espírito Santo. Você já recebeu um amor de alguém tão grande que você se constrangeu, seja dos seus pais, seja dos seus irmãos, dos seus amigos. Eu já tive circunstâncias na minha vida em que eu cometi erros tão graves e meus pais estavam lá para me apoiar. Eles estavam lá para me dar mais uma chance, para acreditar em mim novamente, sabe, para ter paciência. E eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, chegou um momento em que esse amor começou a me constranger. E eu falei: não é possível, eu tenho que começar a acertar, eu tenho que começar a obedecer. Não porque eu seja obrigado, mas porque esse amor que flui dentro de mim, ele requer esse posicionamento, ele requer essa transformação. Então isso é ser um servo de Cristo. Não é obedecer porque existe um Senhor com chicote que vai me castigar, mas é porque esse Senhor a quem nós servimos, Jesus Cristo, ele é um Senhor de muito amor. E quem verdadeiramente recebe esse amor no seu coração não consegue fazer outra coisa senão servi-lo com todo o ser, de todo o coração, por pura e espontânea vontade, com liberdade, tá certo? Então essa é a verdadeira dimensão de ser um servo de Cristo, servir por amor, tá certo? Então essa segunda aula se encerra aqui e nós continuamos na próxima. Um abraço a todos.